Meu nome é Alice, tenho 32 anos, e sempre amei acampar. Estar cercada pela natureza me traz paz, um alívio do caos da vida urbana. O som das folhas farfalhando, o cheiro fresco da terra. Mas nada me preparou para o que eu viveria naquelas árvores. Quando meu marido Pedro sugeriu passarmos um fim de semana em uma floresta remota, aceitei na hora. Seria o momento perfeito para nós, longe de tudo, só a tranquilidade da natureza e a nossa conexão. Chegamos numa sexta-feira, o ar da floresta estava fresco e o céu, claro. As árvores eram tão altas que bloqueavam o sol, lançando sombras que se alongavam à medida que o dia passava. Pedro estava animado, sorrindo como uma criança. Montamos nossa barraca em uma clareira pequena e isolada, longe de qualquer sinal de trilha. À tarde, rimos e relembramos momentos felizes. Mas conforme o sol começou a se pôr, senti um desconforto crescente. As árvores, que antes me acolhiam, pareciam agora observadoras. O som dos pássaros cessou, e a brisa que antes dançava suavemente parou de repente. O silêncio se tornou inquietante, como se a floresta estivesse à espera de algo. Olhei para Pedro, e ele também parecia sentir, mas tentou esconder o incômodo. Está tudo bem, amor. Isso faz parte da beleza da natureza, disse, sorrindo. Quando a noite caiu, a escuridão não parecia natural. As sombras ao redor da fogueira dançavam de maneira errática, como se tivessem vida própria. Tentei ignorar a sensação de que havia algo nos observando. Na madrugada, acordei com um som baixo e persistente. Sussurros. Não conseguia entender o que diziam, mas pareciam me chamar. Olhei para Pedro, que ainda dormia profundamente. O som parecia vir de dentro da floresta. Lentamente, saí da barraca. Lá fora, a fogueira havia se apagado, e o frio cortava. As sombras estavam mais densas, e os sussurros pareciam mais próximos. E então eu vi. No limite da clareira, uma figura se destacava. Alta, magra e deformada. Seus movimentos eram erráticos, como se não tivesse controle. Eu congelei, sentindo o pânico crescer. Tentei me mover, mas meus pés pareciam presos ao chão. A figura me encarava, e eu sabia que estava sendo observada. Corri de volta para a barraca, tremendo. Acordei Pedro, mas quando ele saiu, a figura havia desaparecido, embora o sentimento de que não estávamos sozinhos permanecesse. No dia seguinte, decidi ignorar o que aconteceu. Pedro sugeriu explorarmos uma trilha. Relutante, o acompanhei. A floresta parecia diferente, mais densa. Cada passo parecia nos levar mais para o fundo de algo desconhecido. À medida que avançávamos, a sensação de estarmos sendo observados crescia. O sussurro voltou, agora mais alto. Então, olhei para Pedro e vi que ele estava paralisado, os olhos arregalados fixos em algo à nossa frente. Segui seu olhar e vi a mesma figura, agora muito mais próxima. Mas desta vez, não estava sozinha. Outras formas surgiam das sombras ao redor. Pedro tentou correr, mas parecia preso. A figura se moveu rápido e, num instante, agarrou Pedro, puxando-o para as sombras. Seus gritos ecoaram, mas logo foram sufocados pela escuridão. Minha mente ficou em choque, incapaz de processar. Vi flashes de nossas memórias juntos, rindo, caminhando de mãos dadas, nossos planos. Tudo isso agora parecia cruelmente distante enquanto ele era arrastado para longe de mim. Tentei correr para ele, mas a floresta me segurava, como se soubesse que minha vez ainda não havia chegado. Pedro desapareceu, e eu estava sozinha. Corri, o pânico me guiando. As árvores se fechavam ao meu redor, e o sussurro agora vinha de todos os lados. Tropecei e arranhei meu corpo, mas continuei correndo. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu sabia que estava sendo caçada. Quando finalmente cheguei à clareira, caí de joelhos. Olhei para trás e não vi nada. Apenas o silêncio, profundo e absoluto. Mas sabia que era uma mentira. A floresta estava viva, e me observava. Esperei, trêmula, acreditando que aquilo iria me levar também. Mas nada aconteceu. Então percebi, não era para eu morrer. A floresta queria brincar comigo, saborear meu medo. Pedro foi o primeiro, e agora eu era a próxima. Tentei encontrar uma saída, mas sabia que a floresta não permitiria que eu escapasse.
Meu nome é Isabela, tenho 29 anos e sou uma entusiasta do camping. Desde que perdi meus pais num acidente de carro aos 18, as florestas se tornaram meu refúgio. Esta viagem, porém, transformou-se no meu pior pesadelo. Cheguei à floresta após uma longa viagem, ansiosa para me desconectar do mundo. Rapidamente montei minha barraca num local tranquilo, aproveitando a paz que só a natureza pode oferecer. À medida que o sol se punha, acendi uma fogueira e relaxei, ouvindo os sons da floresta ao meu redor. Conforme a noite avançava, uma inquietação tomou conta de mim. As sombras pareciam ganhar vida, e o vento sussurrava como vozes distantes. Senti-me observada, como se milhares de olhos invisíveis me espreitassem na escuridão. Meu coração acelerou, e o suor frio escorreu por minhas costas. Quando decidi me recolher, ouvi um barulho estranho vindo de fora da barraca. Era um som pesado, quase humano. De repente, uma mão enorme e calosa rasgou o tecido, agarrando meu braço com força sobre-humana. Fui arrancada do abrigo, gritando desesperadamente. Ao enxergar meu sequestrador sob a luz da lua, fiquei aterrorizada. Não era humano, era uma criatura horrível, com olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas. Sua aparência era uma mistura perturbadora de características humanas e animais, como se fosse o resultado de algum experimento terrível. A criatura soltou uma risada macabra que ecoou pela floresta. Seus olhos me fitavam com uma inteligência sombria e uma crueldade abissal. Pensei que tudo estava perdido, mas uma rajada de adrenalina percorreu meu corpo. Usando toda a minha força, consegui me desvencilhar e sair correndo mata adentro. Corri desesperadamente, tropeçando em raízes e galhos, determinada a escapar. Os sons da floresta se misturavam com meus próprios gritos abafados e o bater frenético do meu coração. A criatura me perseguia, incrivelmente ágil. Várias vezes achei que ela tinha me alcançado, sentindo seu hálito fétido em minha nuca. Mas eu conseguia me esquivar por pouco, zigue-zagueando entre as árvores. Finalmente, avistei uma clareira à frente. Lá estava a estrada, minha barraca e meu carro, intocados. Aliviada, pensei que tinha conseguido escapar. Mas ao me aproximar, percebi que algo não estava certo. A atmosfera mudou subitamente, ficando densa e pesada. Para meu completo horror, vi a criatura parada ao lado do meu carro, me encarando com um sorriso demoníaco. Uma verdade terrível se abateu sobre mim, eu não tinha escapado, apenas caído em uma armadilha ainda pior. A floresta, meu antigo refúgio, havia se tornado minha prisão eterna. A criatura se aproximou lentamente, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia sobrenatural. Tentei correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. Ela ergueu uma de suas garras enormes e fez um gesto, imobilizando meu corpo completamente. Soltou então uma gargalhada macabra que reverberou pela floresta. Seus dentes afiados brilhavam sob a luz da lua, e seu hálito fétido me envolveu. Vislumbrei uma centelha de inteligência em seu olhar, como se tivesse planos sinistros para mim que iam além da minha compreensão mortal. Eu sabia que não tinha para onde fugir, que meu destino estava selado. Aquela criatura maligna iria me levar para as profundezas da floresta, me mantendo como sua prisioneira por toda a eternidade. Enquanto ela me arrastava de volta para a escuridão, senti uma onda de desespero e resignação me invadir. Meus gritos de socorro ecoavam pela noite, mas ninguém poderia me ouvir. A floresta, antes minha aliada, agora parecia conspirar contra mim, engolindo meus apelos desesperados em sua vastidão sombria. Essa era minha nova realidade, presa em um pesadelo sem fim, à mercê de um ser sobrenatural determinado a me atormentar eternamente. Eu tinha perdido tudo, minha liberdade, minha vida, até mesmo a esperança de um dia voltar para casa. A última coisa que vi antes de ser engolida pela escuridão foi o sorriso cruel da criatura, um lembrete constante do destino terrível que me aguardava na eternidade que se seguiria. Olá, sou Lara, uma jovem pesquisadora de vida selvagem. Sempre amei a natureza e o desconhecido, mas jamais imaginaria que um simples fim de semana em uma floresta remota mudaria minha vida para sempre. Naquele final de semana, algo muito mais perturbador do que a fauna local estava à espreita. Desde o momento em que entrei na floresta, percebi que havia algo profundamente errado. O silêncio não era natural. Nenhum pássaro cantava, nenhum animal se movia entre as folhas, como se a própria vida tivesse abandonado aquele lugar. Era um silêncio pesado, opressivo, quase como se a floresta estivesse respirando, observando cada um de meus passos.
Eu sabia que deveria ter voltado naquele instante, mas minha curiosidade científica me empurrou para a frente. À medida que avançava pelas trilhas estreitas, comecei a notar coisas estranhas. Galhos retorcidos formavam figuras grotescas, as folhas mortas no chão se mexiam, mesmo sem vento. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma sensação de peso começou a crescer em meu peito. Uma pressão estranha, uma ansiedade que eu não conseguia afastar. Era como se a floresta tivesse uma consciência, como se ela estivesse me estudando, esperando eu cometer um erro. Tentei focar no objetivo da viagem, capturar fotos e fazer observações, mas não conseguia me livrar da sensação de que eu não estava sozinha. Lembrei-me de uma lenda local que os habitantes da cidade me contaram antes de vir. Algo sobre a Floresta das Sombras, um lugar onde as pessoas que entravam sozinhas nunca mais eram vistas. Diziam que a floresta abrigava seres antigos, figuras humanoides que caçavam em silêncio. Eu ri quando ouvi a história pela primeira vez. Agora, já não tinha tanta certeza de que era apenas folclore. Quando a noite caiu, o desconforto se transformou em medo puro. A escuridão parecia mais densa do que o normal, engolindo a luz da minha lanterna. Sussurros ecoavam pelas árvores, mas eu não conseguia entender o que diziam. Algo se movia na periferia da minha visão, mas toda vez que eu me virava, não havia nada lá. A sensação de ser vigiada aumentava a cada segundo. Finalmente, decidi montar o acampamento. Enquanto ajustava a tenda, ouvi passos. Não era o som de um animal, era algo mais leve, quase imperceptível, como se alguém estivesse se movendo silenciosamente entre as árvores. Me virei rapidamente e foi quando vi uma figura humanoide, alta e esguia, parada entre os troncos. Seus movimentos eram fluidos, mais desumanos, como se o corpo deslizasse pelo chão. Não havia olhos, mas eu podia sentir seu olhar vazio me atravessando, examinando cada pedaço do meu ser. Seu sorriso distorcido era frio, quase zombeteiro, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo, pânico. Congelada de medo, tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Era como se a floresta tivesse se fechado ao meu redor, bloqueando qualquer chance de fuga. Senti as árvores se aproximando, como se fossem parte da criatura. Eu precisava correr, mas para onde? Finalmente, consegui me mover e comecei a correr pela trilha. O caminho que eu tinha percorrido durante o dia parecia ter mudado completamente. As árvores se inclinavam, seus galhos se estendendo como mãos para me impedir de passar. Cada passo que eu dava, a criatura estava lá, sempre à mesma distância, me perseguindo, mas nunca se aproximando o suficiente para me alcançar. Era como se estivesse se divertindo com meu medo, brincando com minha sanidade. Minha respiração estava pesada, meus pulmões queimavam. Sabia que não conseguiria correr por muito tempo, mas também sabia que não podia parar. Foi então que percebi, as sombras ao meu redor estavam vivas. Não era apenas uma criatura me caçando, eram várias. Elas se moviam junto com a escuridão, cercando-me silenciosamente. Tropecei em uma raiz e caí pesadamente no chão. Senti a dor atravessar meu corpo, mas o medo era maior. Quando olhei para trás, a criatura estava mais perto do que nunca. Suas garras longas estavam estendidas, quase me tocando. O sorriso grotesco em seu rosto parecia maior, como se estivesse se deliciando com meu pavor. Levantei-me com as últimas forças e corri, mesmo sabendo que não havia escapatória. A luz da estrada surgiu à distância, como uma pequena esperança. Com todo o desespero, corri em direção à luz, tropeçando e quase caindo, mas sem me permitir parar. Cheguei ao carro, ofegante e em pânico. Tranquei as portas com mãos trêmulas, e por um momento, pensei estar a salvo. Mas quando olhei para a floresta, meu coração quase parou. A criatura estava ali, parada na beira das árvores, me observando. Ela não atravessou a estrada, mas seu sorriso perturbador ainda estava lá, como se soubesse que aquilo não tinha acabado. E atrás dela, outras formas se moviam silenciosamente na escuridão. Elas sabiam que eu tinha visto, que eu tinha escapado, por enquanto. Liguei o carro e saí o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Mas mesmo enquanto dirigia, o vento uivava do lado de fora, e eu podia jurar que ainda ouvia os sussurros. Como se as criaturas ainda estivessem me seguindo. Como se eu nunca fosse escapar. Naquela noite, percebi que a floresta tinha me marcado. Aquela criatura, ou o que quer que fosse, não ia me deixar em paz.
E, no fundo, eu sabia que, de alguma forma, voltaria. Porque as sombras estavam sempre lá, me esperando.